Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando nessa manhã de terça-feira, trazendo as principais notícias e as informações mais quentes do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Sem perder tempo, hoje nós estamos carregados de notícias e vou trazer os destaques desse nosso informativo sobre o Mengão. Conselho Deliberativo do Flamengo envergonha a nação em dia negro na história do nosso clube. Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, e iniciou a preparação para a partida contra o Altos pela Copa do Brasil. Entrevista gravada de Jorge Jesus ao Sport TV revela um grande amor do Mister com o nosso clube. Ontem foi o aniversário do grande e eterno Carlinhos Violindo, grande personagem rubro-negro. Ingressos esgotados para a torcida do Flamengo no jogo do próximo sábado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro em Fortaleza. Bom, meus amigos, antes de iniciar esse giro de notícias, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontece de novidade no canal Marquinhos Flá Assunção. Bom, sem maiores delongas, vamos às notícias, que hoje tem muita notícia e muita notícia quente. Bom, meus amigos, ontem à noite o Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD, se reuniu para votar pautas muito importantes para o nosso clube. E de maneira absurda aprovou por 160 votos contra 110 duas aberrações que afastam a nação do clube que ama, privilegiando o conservadorismo e o corporativismo de poucos conselheiros que se acham donos do clube. A primeira aberração aprovada foi a de rejeitar emenda ao estatuto do clube que proibia detentores de cargos no Flamengo de concorrer cargos públicos de forma cumulativa. Essa decisão permite que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se candidate à Câmara Federal na próxima legislatura. E o exemplo do vice-presidente foi citado justamente por ele vestir a carapuça nesse momento. Mas serviria também de motivo para outras investidas dessa natureza, o que é uma aberração. O Flamengo podia e teve a chance, através do seu Conselho Deliberativo, de moralizar essa questão, de não deixar que se misturasse a política com o clube, e mais uma vez falhou, permitindo essa aberração. A segunda aberração e mais grave da noite foi a de limitação em 1.000 sócios off-rios como conselheiros do Flamengo. Decisão nítida da arrogância, do conservadorismo de poucos que se acham mais rubro-negros que nós, sócios-torcedores off-rio. O Flamengo, nesse dia 9 de maio de 2022, mancha uma página da sua história quando discrimina de forma veemente sua torcida fora do Rio de Janeiro em relação aos sócios cariocas. Num passado recente, o Flamengo já tinha feito uma tentativa de impedir que esses sócios off-rio chegassem a ser conselheiros do Flamengo e pudessem ter direito a voto nas eleições, quando majorou de forma absurda os planos de sócio off-rio daqueles que estavam próximos de ingressarem como conselheiro de clubes. De que esse pessoal do Rio de Janeiro, que faz parte do Conselho Deliberativo do Flamengo, tem medo? Medo de perder o quê? Essas são perguntas que ficam no momento sem resposta, mas eu quero que você que esteja nos ouvindo nesse vídeo, que tente respondê-las, dizendo o que é que vocês acham a respeito de tudo isso. Bom, meus amigos, passando agora para o campo e bola, o Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, às 8 horas da manhã, iniciando sua preparação para a partida decisiva contra o Altos pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida que acontecerá em Volta Redonda a partir das 9h30 da noite.
Paulo Souza espera contar tanto com Pedro como com Mateuzinho, assim também como o restante de todo o elenco titular. A princípio, não serão poupados ninguém, a não ser que algum atleta precise, por conta da fisiologia do clube, de ser poupado. O empate já garante o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. Depois de 5 partidas fora do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou primeiramente com o Atlético Paranaense, depois com a Universidade Católica, depois com o Altos em Teresina, naquela grande festa dos rubro-negros piauienses, depois com o Talleres na Argentina, e domingo passado jogou em Brasília contra o Botafogo. O Flamengo volta a jogar no Rio de Janeiro, mais precisamente em Volta Redonda, onde enfrenta o Altos em partida decisiva pela Copa do Brasil. Bom, meus amigos, hoje também foi criada uma expectativa muito grande por conta da apresentação pelo Sport TV da entrevista gravada do ex-treinador do Flamengo, Jorge de Jesus, que antes de viajar de volta a Portugal, gravou essa entrevista ao Bem Amigos, programa comandado pelo Galvão Bueno. O programa foi uma demonstração explícita de amor do mister Jorge Jesus pelo Clube de Regatas do Flamengo e por toda a sua nação. O programa se destacou por frases de efeitos ditas por Jorge Jesus que incendiaram e inflamaram a torcida do Flamengo em todo o Brasil. A primeira frase diz: o Flamengo foi o auge da minha carreira, levando o Flamengo a patamar acima do Benfica, que era o grande time da carreira de Jorge Jesus, mas colocou o Flamengo como o principal time, principal clube que dirigiu durante a sua carreira. Outra frase de efeito foi que, se não fosse a pandemia, nunca teria saído daqui. Jorge Jesus falou isso de forma até bem emocionada, porque foi questionado porque, depois de todo o sucesso que fez, depois de todo o amor explícito da torcida rubro-negra, ele foi embora do Flamengo sem muitas satisfações. E outra frase de efeito foi que nunca, na sua carreira, nenhum jogador disse que o amava, como disseram os jogadores do Flamengo. Era, na verdade, sim, uma sinergia e uma sintonia muito grande essa relação dos jogadores do Flamengo de 2019 com o treinador Jorge Jesus. Em relação à não contratação dele pelo Flamengo no final do ano, começo desse ano de 2022, o que me pareceu é que faltou mais uma vez comunicação e conversa para o acerto entre Flamengo e JJ. Na verdade, no meu entendimento, a vaidade de ambas as partes, tanto do JJ como do próprio dirigente do Flamengo, que estavam negociando, prejudicou o fechamento desse negócio. E essa foi uma impressão que me deu, até porque ele não teceu muitos detalhes em relação à data. Eu acho até que ele se confundiu com algumas datas quando tentou explicar essa situação. Para mim, a nota triste dessa entrevista, até onde eu vi, foi que foi saber da boca do mister que ele treinaria outros clubes do futebol brasileiro que não fosse o Flamengo. A princípio foi divulgado que ele tinha dito que só treinaria o Flamengo no futebol brasileiro, mas na entrevista ele foi bem claro que treinaria outros clubes também que pertencem ao futebol brasileiro. Bom, meus amigos, ontem foi aniversário de um grande personagem rubro-negro, né? Nada mais, nada menos do que o ex-jogador e ex-técnico do Flamengo, vitorioso, um ser humano sensacional, uma simplicidade em pessoa, o jogador Carlinhos Violino. Carlinhos se destacou tanto do Flamengo como jogador, como também se destacou como técnico. Como técnico, foram 7 temporadas dirigindo o Flamengo, alcançando a marca de 13 títulos. Como jogador, participou do time do Flamengo durante 11 anos, jogou 516 partidas, marcou 23 gols e teve 8 títulos. Portanto, eu não poderia deixar de registrar esse dia importante para a história do Flamengo, que é o dia de nascimento do grande Carlinhos Violino, que tanto fez sucesso como jogador que como técnico do Flamengo. Bom, meus amigos, ingressos esgotados para a torcida rubro-negra
para o jogo do Castelão no próximo sábado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A nação esgotou de forma rápida os ingressos disponibilizados pelo Ceará Sporting Clube, basicamente para o setor sul do Estádio Castelão, inferior e superior, o que dá aproximadamente 15 mil lugares para rubro-negros. O Ceará também, de forma surpreendente hoje, à tarde, temendo uma invasão da torcida do Flamengo em setores que são exclusivos da torcida do Ceará, emitiu um comunicado alertando a torcida do Flamengo que uma eventual presença de torcida rubro-negra nos espaços destinados à torcida do Ceará, os rubro-negros serão expulsos do estádio. Bem, meus amigos, é uma informação: nenhum jogador do Flamengo que estava pendurado por cartão amarelo na partida diante do Botafogo, e eram 3, Gabigol, João Gomes e Marinho, nenhum deles tomou cartão amarelo contra o Botafogo, portanto, estão devidamente liberados para a partida de sábado, 4h30 da tarde, contra o Ceará no Castelão. Bom, aqui eu vou trazer alguns dados da participação do Flamengo nesse início do Campeonato Brasileiro. Contra times da Série A em 2022, o percentual de aproveitamento do Flamengo é muito baixo. O time de Paulo Souza conquistou apenas 33,3% dos pontos diante dos adversários da Série A. Ao todo, desde o início da temporada de 2022, o Flamengo já jogou 10 jogos contra times da Série A, sendo apenas 2 vitórias, 4 empates e também 4 derrotas. Outra informação pertinente é que o aproveitamento do Flamengo no Brasileiro em 5 jogos são 5 pontos. Portanto, dos 15 pontos disputados, o Flamengo ganhou a 5 pontos, perdendo 10 pontos. E por coincidência, é o mesmo aproveitamento nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Flamengo conquistou o octacampeonato brasileiro dirigido por Rogério Ceni. Bom, meus amigos, as notícias eram essas. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que você também ative o sininho das notificações para que seja notificado pelo YouTube de tudo que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. Eu vou ficando por aqui dizendo: fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!